Olá, esta é a aula introdutória do curso de Excel 2010 Avançado. Neste curso, nós estaremos aprendendo a usar os principais recursos avançados do Excel 2010. Para isso, utilizaremos as fórmulas, funções e os recursos do Excel um pouco diferente do que no curso básico. Por exemplo, no básico, quando queríamos inserir uma função, clicávamos na célula, clicávamos no botão Inserir função ou fórmula aqui, ou inserir função e fórmulas aqui. Neste treinamento de Excel avançado, nós aprenderemos a utilizar as fórmulas e funções manualmente, ou seja, vamos escrevê-la ao invés de utilizar esse recurso. Por exemplo, se eu quiser fazer a soma dos números acima, eu vou proceder da seguinte forma: vou digitar igual e vou digitar soma, vou abrir o parêntese, vou selecionar os valores e fechar o parêntese. Assim, eu estou utilizando a função de uma forma manual. É assim que trabalharemos no Excel 2010. Bem, vamos utilizar mais outros exemplos aqui. Um detalhe importante: quando eu digitar igual, o Excel já entende que eu vou colocar uma função ou fazer um cálculo. Ao digitar uma letra qualquer, por exemplo, S, o Excel exibe para mim todas as funções que começam com a letra S. Veja bem, SDA, se erro, segundo, sem, etc. E, ao navegar pelas funções, posso utilizar as teclas direcionais do teclado para descer e subir entre cada uma das funções. Vou, por exemplo, parar na função se. Quando eu paro na função se, ele exibe aqui um help do que essa função faz. Nesse caso, a função se verifica se uma condição foi satisfeita e retorna um valor se for verdadeiro e retorna outro valor se for falso. Assim, nós já podemos identificar o que cada uma dessas funções fazem. No princípio, pode parecer um pouco complicado entender esses helps, mas eles são essenciais durante o treinamento, pois ele é que nos dirá qual a função ou fórmula a utilizar para cada situação. No caso, eu quero utilizar a função soma. Vou descer mais um pouco e paro na função soma. Imediatamente aparece aqui do lado o help. Soma todos os números de um intervalo de células. E como já havíamos falado no curso anterior, o intervalo de células é a seleção de mais de uma célula. Bem, estou na função desejada. Posso dar um duplo clique ou posso apertar a tecla Tab do teclado. Apertei Tab, ele abriu o parêntese e dentro do parêntese toda a função exibe a necessidade de argumentos. Ou seja, abriu o parêntese, você tem que informar quais argumentos são necessários para aquela função. E ela já está me pedindo, no caso, números. Qual é o número 1, número 2, número 3, etc. dos números que eu quero desejar. Vou informar para ela os números desejados selecionando, fecho o parêntese, o help desaparece e então a função está finalizada. Pressiono Enter, lá está o resultado. Vamos imaginar como que ficaria a solução dessa planilha que já fizemos no curso básico para ser colocados os valores manualmente. O que tem que ser feito nessa planilha? Nessa coluna de categoria, eu quero que exiba adulto, se o aluno tiver mais do que 18 anos, ou juvenil, se ele tiver uma idade inferior a 18 anos. Então, eu vou digitar igual, se, que é a função desejada. Ao digitar o se, já aparece o help. Abro o parêntese. Ao abrir o parêntese, novamente vem o help que nos auxilia. Veja bem, para essa função, os argumentos são um teste lógico. Depois do teste lógico, é necessário um ponto e vírgula. Depois do ponto e vírgula, qual o valor que vai aparecer se esse teste lógico for verdadeiro? Outro ponto e vírgula, qual o valor se esse teste lógico for falso? E observe um detalhe: há alguns argumentos desta função
que estão entre colchete. Estão entre colchete porque o Excel está informando que esses valores não são obrigatórios. Eu não preciso informá-los. Mas no nosso caso, nós precisamos informar porque vamos escrever dentro dessa coluna qual a categoria que o atleta está cadastrado. Bem, o teste lógico é verificar se a idade do atleta, assim clico no E3, maior que 18, ok? Então este foi o teste lógico. Agora, depois do teste lógico, na própria função tem o help dizendo que eu tenho que colocar ponto e vírgula. Ao colocar o ponto e vírgula, ficará negrito o valor se verdadeiro, ou seja, ele está esperando você entrar com este argumento. Coloquei ponto e vírgula, ficou negrito o valor se verdadeiro. Então, se esse teste deu verdadeiro, o que é que eu quero que aparece na célula? Ou seja, se o teste é 3 maior do que 18, ou o atleta tem mais do que 18 anos, eu quero que apareça na célula a palavra adulto. Toda vez que eu for colocar um texto dentro de uma fórmula ou função, eu tenho que colocá-lo entre aspa dupla. Assim, aspa dupla, adulto, este então é o valor se o teste lógico der verdadeiro. 3 é maior do que 18, é verdade? Se sim, vai aparecer adulto. Veja bem, depois do valor se verdadeiro, novamente é solicitado um ponto e vírgula. Coloco o ponto e vírgula, o valor se verdadeiro deixa de ficar negrito e fica negrito o valor se falso. Então, novamente, aspa dupla, palavra juvenil, fecho aspa dupla. Então, nós já informamos para a função os 3 argumentos que ela nos solicitou. Apesar que esses 2 argumentos estão entre colchete, não precisariam ser fornecidos. Falaremos com mais detalhes desses argumentos mais à frente. Bem, fecho o parêntese, o help vai desaparecer e então a função está com todos os argumentos necessários. Basta pressionar Enter e vai exibir qual a categoria que está cadastrado aquele atleta. E como já vimos em aula anterior, posso clicar na célula, vir a alça de preenchimento, esperar o cursor do mouse ficar uma cruz preta, dar um duplo clique, ele vai preencher todas as células até o fim. Veja bem, lembrete, o Excel irá preencher todas as células desde que haja dados na coluna à esquerda de onde você clicou. Então, enquanto houver dados à esquerda, ele vai estar preenchendo aqui com a alça de preenchimento.